E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar por um clássico da sabedoria milenar, o Bhagavad Gita, a Canção do Divino. É um daqueles textos que atravessou séculos e continua nos dando insights incríveis sobre a vida. É verdade. Uma escritura sagrada hindu, escrita lá atrás alguns séculos antes de Cristo, e que faz parte daquela história épica do Mahabharata. E o Gita tem uma importância enorme dentro do hinduísmo, influenciando várias correntes como o Vedanta e o Vaishnavismo. É tipo um guia para a vida, né? Exatamente, um guia prático para lidar com as questões mais profundas da existência. E a gente sabe que, tradicionalmente, o Gita é atribuído ao sábio Vedavyasa. Mas, pelo que os historiadores dizem, ele parece mais uma obra construída por várias mãos, um compilado de ensinamentos que bebem de fontes como os Upanishads e a filosofia Samkhya Yoga. É fascinante como essas diferentes correntes se juntam no Gita. E tudo isso acontece num contexto super dramático, né? O início da guerra de Kurukshetra. Isso mesmo. Imagina a cena. O príncipe Arjuna, um guerreiro habilidoso, pronto para batalha, mas completamente tomado pela dúvida e pela angústia. Porque do outro lado do campo de batalha estão seus parentes, amigos, mentores. Exatamente. E é nesse momento que entra Krishna, o cocheiro de Arjuna, que também é uma encarnação do deus Vishnu. É aí que o drama começa de verdade. Imagina o dilema do Arjuna: lutar e provavelmente matar pessoas que ele ama, ou se recusar a lutar e desonrar seu nome, seu dharma, seu dever como guerreiro. E esse dilema moral, essa dúvida cruel, é a faísca que coloca em movimento todas as reflexões do Bhagavad Gita. No fundo, a grande pergunta que o Arjuna faz é: será que matar pode ser moralmente justificável? É possível agir com violência sem ferir a própria alma? E é isso que a gente vai tentar desvendar nessa nossa imersão no Gita. Como ele aborda temas complexos como o Dharma, o Karma, a ação correta, a busca pelo autoconhecimento. Tudo isso em meio a um conflito moral gigantesco. Então bora começar essa jornada. E o ponto de partida é o primeiro capítulo, o Arjuna Vishada Yoga, que a gente também pode chamar de o Yoga da Melancolia de Arjuna. O título já entrega o clima, né? A gente mergulha na tristeza profunda do Arjuna, que se vê dividido entre o dever e o amor, entre a guerra e a paz. Ele questiona o sentido da guerra, se vale a pena sacrificar tantas vidas, se não seria mais nobre simplesmente desistir de lutar. O estudioso Arvind Sharma destaca essa questão da legitimidade da violência como um ponto central do Gita. É algo que ressoa do começo ao fim. E é interessante notar que essa dúvida do Arjuna surge num contexto onde a não-violência, a ahimsa, já era um valor fundamental dentro do hinduísmo. Com certeza. E é justamente essa tensão que torna o Gita tão rico e instigante. Mas a conversa não para por aí, né? No segundo capítulo, o Sankhya Yoga, o Yoga do Conhecimento, o Krishna começa a mostrar um novo horizonte para Arjuna. É uma mudança de perspectiva radical. O Krishna tira o foco do problema imediato da guerra em si e convida o Arjuna a refletir sobre questões muito mais amplas, muito mais profundas. Questões existenciais, né? O Arjuna, que até então era um guerreiro focado na ação, de repente se vê questionando o sentido da vida, a natureza da morte, a essência do próprio ser. E o Krishna apresenta uma visão fascinante sobre a alma, o Atman, que seria eterna e imutável. Enquanto o corpo físico, a morada da alma, é transitório, está sujeito ao ciclo de nascimento, morte e renascimento. Exatamente. É como se a alma vestisse diferentes roupas ao longo de suas inúmeras vidas. E qual seria o papel da ação, do karma, nesse ciclo infinito de renascimento? O Krishna explica que agir pensando apenas em si mesmo, buscando apenas recompensas e prazeres, cria laços, amarras que prendem a alma ao ciclo de samsara. Mas a ação desapegada, ação livre de egoísmo, realizada por puro dever, por dharma, liberta a alma dessas amarras. É como se a gente fizesse a nossa parte no grande teatro da vida, sem se pegar ao papel que estamos interpretando. Interessante essa metáfora do teatro. É como se a gente pudesse atuar com maestria sem se identificar com o personagem. Exatamente. E o Krishna vai além, dizendo que o objetivo final é transcender essa dualidade entre ação e inação, alcançar um estado de equanimidade, de paz interior. E esse segundo capítulo é tão importante que o Mahatma Gandhi o considerava um guia para sua luta não violenta por justiça social. Gandhi se inspirava muito nos ensinamentos do Gita sobre a ação desapegada, sobre a força da verdade. É incrível como esses ensinamentos milenares continuam ressoando até hoje, né? E essa base filosófica que o Krishna apresenta no segundo capítulo prepara o terreno para o terceiro capítulo, o Karma Yoga, o Yoga da ação. É nesse capítulo que o Krishna responde àquela pergunta que ficou martelando na cabeça do Arjuna. Se a alma é eterna, se o corpo é passageiro, qual a importância da ação? O Arjuna pensa, se tudo é ilusão, se nada realmente importa, por que eu deveria lutar? E a resposta do Krishna é, a ação é inevitável. Até mesmo a alienação é uma forma de ação. A gente está o tempo todo interagindo com o mundo, criando causas e efeitos. Essa é a lei do karma. E o segredo
para se libertar do ciclo de sofrimento gerado pelo karma é agir com desapego, com consciência de que somos apenas instrumentos do divino. Agir por puro dever, sem se prender aos resultados. E essa ideia de desapego é central no hinduísmo, né? Sim, o desapego não significa apatia, indiferença. É justamente o contrário. É ter a clareza de que a nossa felicidade não depende de fatores externos, de resultados, de recompensas. É encontrar a paz interior em meio ao caos do mundo. E no quarto capítulo, o Jnana Karma Sannyasa Yoga, o yoga da renunciação através do conhecimento, o Krishna revela um segredo surpreendente. Ele conta para Arjuna que já ensinou essa sabedoria, esse yoga, para sábios que viveram há milênios. E o Arjuna obviamente fica chocado, como assim? Você nasceu agora e aqueles sábios viveram há tanto tempo? É nesse momento que o Krishna revela a sua natureza divina. Ele explica que, assim como Arjuna, ele também já passou por inúmeras vidas. Mas, enquanto Arjuna não se lembra de suas vidas passadas, o Krishna se lembra de todas. Ele é um ser eterno que se manifesta em diferentes eras para guiar a humanidade. E ele sempre retorna quando o Dharma, a ordem cósmica, se desvia, quando o mundo se esquece da verdade. E a grande verdade que o Krishna ensina é que todos os seres carregam uma centelha divina dentro de si. Essa centelha divina é o Atman, a alma imortal que se conecta com Brahman, a realidade última, a essência de tudo que existe. E o caminho para realizar essa união, para se libertar do ciclo de sofrimento, é através do yoga, da disciplina, da devoção. E o Krishna continua explorando essa ideia da renúncia no 5º capítulo, o Karma Sannyasa Yoga, o yoga da renúncia. Nesse capítulo ele fala sobre os diferentes caminhos espirituais dentro do hinduísmo. O sannyasa, que é a vida de renúncia total aos bens materiais, e o grihasta, que é a vida familiar com seus deveres e responsabilidades. E o Arjuna, com bom questionador, pergunta para Krishna, qual o melhor caminho? E a resposta do Krishna é que os dois caminhos podem levar à libertação, mas o caminho da ação altruísta, do serviço ao próximo, é superior. Desde que essa ação seja realizada com desapego, sem apego aos resultados, sem egoísmo. É como se a gente transformasse a nossa vida no ato de serviço, no ato de amor. E essa ideia da ação altruísta como um caminho para a libertação é muito bonita, né? É uma forma de transcender o egoísmo, de se conectar com algo maior do que nós mesmos. E no 6º capítulo, o Atma Samyama Yoga, o yoga da meditação, o Krishna se aprofunda nos princípios do yoga e da meditação. Ele descreve o yogi como alguém que alcançou domínio sobre a mente, que se libertou das paixões e dos desejos, que transcendeu a dualidade entre o bem e o mal. O yogi é aquele que está em paz consigo mesmo, que age com serenidade e compaixão em todas as situações. E o Krishna ensina técnicas de meditação, de controle da respiração, de concentração mental. Ele fala sobre a importância da disciplina, da perseverança, da fé na prática do yoga. E no 7º capítulo, o Jnana Vijnana Yoga, o yoga do conhecimento da realização, o Krishna explora a diferença entre o conhecimento teórico e a experiência direta. Entre o saber e o ser. Ele usa a metáfora da luz e da escuridão para explicar essa diferença. O conhecimento teórico é como uma lâmpada que ilumina um cômodo. Mas a experiência direta é como o sol que dissipa todas as sombras. É a realização plena da verdade, a união com o divino. E no 8º capítulo, o Akshara Brahma Yoga, o yoga do Brahman imutável, o Krishna fala sobre a natureza da morte e do renascimento. Ele explica que a alma, o Atman, é imortal e que o corpo físico é apenas um veículo temporário. A morte é como a troca de roupa para a alma. E o Krishna ensina como podemos nos preparar para esse momento de transição, como podemos garantir que nossa alma siga o caminho da luz. Ele fala sobre a importância de manter a mente focada no divino, de cultivar pensamentos positivos, de praticar o desapego. E o 9º capítulo, o Rajavidya Rajaguhya Yoga, o yoga da ciência soberana e do segredo soberano, é um dos capítulos mais místicos do Gita. Nesse capítulo, o Krishna revela sua onipresença, sua natureza divina que permeia todo o universo. Ele diz que está presente em tudo e em todos, mas não está limitado por nada nem por ninguém. Ele é a fonte de toda a criação, a essência que sustenta a existência. E ele convida o Arjuna a se entregar a ele, a se conectar com essa fonte infinita de amor e sabedoria. É o chamado a devoção, a entrega total ao divino. E no 10º capítulo, o Vibhuti Yoga, o yoga das manifestações divinas, o Krishna descreve suas infinitas manifestações. Ele é a força que move o sol e a lua, a energia que anima os seres vivos, a inteligência que governa o universo. Ele se manifesta em todas as coisas, desde as mais grandiosas até as mais humildes. E ele convida o Arjuna a reconhecer sua presença em tudo que existe, a se maravilhar com a beleza e a diversidade da criação. É um chamado à contemplação, à gratidão, à reverência pela vida. E no 11º capítulo, o Vishvarupa Darshana Yoga, o yoga da visão da forma cósmica, o Krishna concede ao Arjuna uma visão extraordinária.
Ele revela sua forma universal. O Vishvarupa, uma forma colossal que contém todo o universo. O Arjuna vê incontáveis mundos, galáxias, estrelas, seres de luz, deuses, demônios. Ele vê o ciclo de criação e destruição, a dança eterna da vida e da morte. É uma visão avassaladora, que o deixa em estado de êxtase e terror ao mesmo tempo. E essa experiência mística o transforma profundamente, o leva a um novo nível de compreensão da realidade. E depois dessa experiência transcendental, o Gita volta a focar no caminho da devoção no 12º capítulo, o Bhakti Yoga, o Yoga da devoção. O Krishna descreve o Bhakti Yoga como um caminho do amor, da entrega total a Deus. É um caminho acessível a todos, independentemente de casta, classe social, gênero, idade. O importante é ter um coração puro, um desejo sincero de se conectar com o divino. Que o Krishna promete que aqueles que o amam de verdade jamais serão abandonados. Ele estará sempre presente em suas vidas, guiando-os, protegendo-os, amando-os incondicionalmente. É uma mensagem de esperança, de conforto, de fé. E no 13º capítulo, o Kshetrajna Vibhaga Yoga, o yoga da distinção entre o campo e o conhecedor do campo, o Krishna retoma a discussão sobre a natureza da alma e do corpo. Ele usa a metáfora do campo e do agricultor para explicar essa relação. O corpo é como um campo onde a alma, o agricultor, planta as sementes do karma. E a colheita que teremos depende das sementes que plantamos. Se plantarmos sementes de amor, compaixão, generosidade, colheremos felicidade, paz e realização. Mas se plantarmos sementes de ódio, egoísmo, violência, colheremos sofrimento, dor, frustração. Que é a lei de causa e efeito, karma em ação. E no 14º capítulo, o Gunatraya Vibhaga Yoga, o yoga da divisão dos 3 gunas, o Krishna explica como as 3 forças fundamentais da natureza, os gunas, influenciam nossas vidas. Os gunas são Sateja, Rajas e Tamas. Sateva é a força da pureza, da luz, da harmonia. Rajas é a força da ação, do movimento, da paixão. E Tamas é a força da inércia, da escuridão, da ignorância. Todos nós somos influenciados por esses 3 gunas em diferentes proporções. E o objetivo do yoga é transcender a influência dos gunas, alcançar um estado de equilíbrio, de paz interior. E no 15º capítulo, o Purushottama Yoga, o Yoga do Ser Supremo, o Krishna se revela como o Purushottama, o Ser Supremo que está além de todas as dualidades. Ele é a fonte de tudo que existe, a realidade última, o objetivo final da busca espiritual. E ele convida o Arjuna a se unir a ele, a transcender as limitações do ego e da mente, a realizar sua verdadeira natureza divina. É chamada união, a fusão com o absoluto. E no 16º capítulo, o Daivasura Sampad Vibhaga Yoga, o yoga da distinção entre o divino e o demoníaco, o Krishna descreve as características daqueles que estão alinhados com o divino e daqueles que estão alinhados com o demoníaco. É como se ele fizesse um raio-x da alma humana, mostrando as qualidades que nos elevam e as qualidades que nos degradam. E ele nos convida a cultivar as qualidades divinas, a trilhar o caminho da luz, da verdade, do amor. E no 17º capítulo, o Shodadatraya Vibhaga Yoga, ou Yoga da Tríplice Fé, o Krishna fala sobre a importância da fé na vida espiritual. Ele explica que a fé é a base de todo o crescimento espiritual, é a força que nos impulsiona na jornada em direção à libertação. E ele descreve os diferentes tipos de fé, mostrando como nossa fé reflete a nossa natureza interior. E no 18º capítulo, o Moksha Sannyasa Yoga, o yoga da libertação e da renúncia, o Krishna conclui seus ensinamentos, resumindo os pontos principais do Gita. Ele reforça a importância da ação desapegada, da devoção a Deus, da busca pelo autoconhecimento. Ele convida o Arjuna a escolher o caminho do Dharma, a cumprir seu dever com coragem e determinação. E a lutar com a certeza de que a vitória final pertence àqueles que estão do lado da verdade. E essa grande batalha de Kurukshetra, que serve de pano de fundo para todo Gita, também pode ser vista como uma metáfora para as nossas batalhas internas. As lutas que travamos contra nossos medos, nossas dúvidas, nossas inseguranças. O campo de batalha é a nossa própria mente, e os inimigos são nossos pensamentos negativos, nossas emoções destrutivas. E o Krishna é o guia interior que nos ensina a lutar com sabedoria, com compaixão, com desapego. Ele nos mostra o caminho da vitória, o caminho da libertação. Então, o Bhagavad Gita é um guia atemporal cheio de sabedoria e inspiração para enfrentarmos os desafios da vida. É um mapa para a jornada de autoconhecimento, de transformação interior, de realização espiritual. E para você que acompanhou a gente nesse mergulho profundo no Gita, fica a pergunta: qual dos ensinamentos te tocou mais? Qual deles você vai levar para sua vida? Qual dos 4 yogas, meditação, conhecimento, ação, devoção, ressoa mais com você? E como você pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia? É isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa imersão no Bhagavad Gita. E até o próximo Deep Dive. Valeu! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.